Olá, crianças, iremos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos na nossa quarta aula de História, certo? Capítulo 1, né, da nossa unidade 4, Trabalho e Natureza. As pessoas e o espaço. Nós temos uma imagem aqui, né, de um português, né, fazendo um trabalho, uma imagem do passado, onde o pau-brasil foi extraído, né, e dessa extração do pau-brasil, né, dessa atividade do extrativismo, retirado um tipo de uma tinta, né, que serve como para atingir roupas naquela época em que os portugueses chegaram aqui. O pau-brasil ele foi muito utilizado nesse sentido, né, da retirada desse corante vermelho dele para fazer tingimento de roupas, certo? Então nós vamos dar continuidade. Nós estamos no período de revisão, onde vocês estão se preparando para as provas, avaliações parciais, e a unidade de estudo, né, o capítulo de estudo é o capítulo 1, sobre o trabalho e a natureza, tá certo? Nós, as pessoas e o espaço. Então, vamos lá, continuando. Vocês, com o livrinho em mãos, né, abram na página 184, onde você vai acompanhar um pouco desse conteúdo, né? Aí nós temos o nosso mapa do Brasil, que vocês conhecem, né? A data relacionada ao descobrimento do Brasil, que foi o dia 22 de abril, né? Quando os portugueses chegaram em caravelas, certo? E eles meio que descobriram, né, o nosso Brasil. Ele estava lá todo protegido, lá com os índios, né? Cuidando da terra, vivendo, tirando da terra somente o essencial para viver. Com as chegadas dos portugueses, começaram a acontecer as mudanças nas nossas paisagens, por conta do extrativismo, né? Eles começaram a extrair muito, sem pena nem dó, o nosso pau-brasil, tá certo? Então, cada povo se relaciona de maneira diferente com o ambiente em que vive. Os índios, eles na época que os portugueses chegaram, vocês já entendem, né, a importância do papel do índio na nossa natureza, porque eles são meio que o defensor, né? Eles só retiram da natureza aquilo que eles vão precisar para sobreviver. Então, podemos observar isso na história do nosso país. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Na cultura indígena, as pessoas tentam manter o equilíbrio, né, entre os seres humanos e a natureza, pois depende dela para viver. A natureza não serve apenas para alimentação. Os indígenas se sentem parte dela e, por isso, criaram diferentes maneiras de utilizar recursos naturais sem prejudicá-lo. Por quê? Porque eles são parte dela, eles fazem parte daquele ambiente. Se eles fazem parte daquele ambiente, então eles cuidam, né, daquele ambiente. Então, a primeira coisa que nós devemos fazermos, né, é cuidarmos da nossa casa. No caso, se eu cuido bem da minha casa, consequentemente eu vou cuidar bem do restante das coisas, do meio em que eu vivo. Se eu não deixo nada no chão, eu não vou jogar nada quando eu estiver no meio da rua, porque eu tenho atitudes certas, eu tenho hábitos corretos, não é isso? E isso a gente começa dentro de casa, né? Com as simples atitudes que a gente faz dentro da nossa casa, a gente leva para fora também. Então, se eu tenho o hábito de jogar as coisas no chão, consequentemente, quando eu estiver fora, eu vou fazer isso com o meio ambiente. E nós não queremos isso, né? Então, os índios, eles são exemplos de atitudes corretas, porque eles não desperdiçavam nada na natureza. Não desperdiçavam porque eles só tiravam dela aquilo que eles sentiam a necessidade, né? Que eles iriam precisar. Então, em nenhum momento eles queriam prejudicar
o meio em que eles estavam. Então, nós temos aqui um mapa, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, viram a natureza como uma forma de gerar riqueza. Cresceram logo o olho, né? Literalmente eles cresceram o ouro e iniciaram logo a exploração da nossa árvore, né? Tão falada que vocês já conhecem, né? O pau-brasil. A madeira dessa árvore era avermelhada por dentro, como uma brasa, como vocês viram na imagem de abertura. A chegada dos colonizadores tornou a exploração do pau-brasil uma das principais, ou a grande responsável, né, pela transformação da natureza brasileira com a exploração. Vocês viram nesse mapa de abertura da página 184 o quanto que foram exploradas, um registro, né, com a chegada dos portugueses e a exploração incorreta deles. Então, as reservas naturais, com o objetivo de preservar a natureza, os rios, as plantas e os animais, foram criadas reservas naturais. Se as pessoas cuidassem do meio ambiente como os indígenas cuidam, né? Tirando da natureza só o que eles precisam e o que eles precisavam na época, que era tudo mais abundante, né? Então, foram criadas reservas justamente por conta da exploração inadequada, né? Errada, gritante da natureza, né? Então, foram criadas essas reservas como forma de proteção ao meio ambiente. Esse conteúdo vocês podem acompanhar na página 188, ok? Então, foram criadas reservas naturais, que são áreas nas quais várias espécies de animais e plantas são preservadas. Foi preciso criar essa área de reservas naturais para que não fosse explorado e para que aquele meio ambiente fosse protegido, né? Da desmatação, né? Da retirada inadequada dos animais, né? Da caça aos animais, entenderam? Então, na página 189, nós vamos falar um pouquinho da Mata Atlântica, né? Nós temos aqui um animal representando a nossa mata e nós temos um pedacinho dela. Olha que ambiente maravilhoso. Se eles fossem respeitados, né? Se eles fossem protegidos assim como os índios faziam, os nossos animais não estariam ameaçados de extinção. Então, diversas plantas e espécies de animais estão ameaçados de extinção. Eles correm o risco de desaparecer. Então, estar em extinção é justamente isso. Quer seja animal, quer seja as plantas, eles correm o risco de desaparecer. Aí nós temos o exemplo do mico-leão dourado, mas nós sabemos que existem mais animais, né, que estão correndo esse risco no nosso Brasil gigante. Por quê? Porque as pessoas, eles retiram os animais do seu habitat, né, do seu local de moradia, e para explorar, venda ilegal dos animais, né? Então, eles tiram o animal daquele ambiente para ter dinheiro, pela ambição, né, do dinheiro. Então, como o mico-leão, né, que vive em uma região da Mata Atlântica entre a Bahia e Minas Gerais, é um desses animais que está sendo ameaçado de extinção. Nós temos aí na imagem do livrinho de vocês a imagem do mico-leão, ok? Na página 189. Agora nós vamos para a página 190, nós vamos falar um pouquinho do nosso espaço social. Nós falamos na aula anterior que o espaço social é o espaço onde as pessoas se encontram, né, para se divertir, quer seja para orar, onde várias pessoas se encontram para realizar algum tipo de atividade. Esse espaço é o local onde as pessoas convivem, né? Existem muitos espaços sociais diferentes. Uma cidade é um grande espaço social, porque várias pessoas estão lá realizando
vários tipos de atividade e convivendo de várias formas, né? De diferentes formas. Então, nela há muito grupo, na cidade há muitos grupos de pessoas que compõem vários outros espaços sociais, assim como o shopping que foi citado e o salão de beleza. Nós sabemos que existem outros espaços sociais, quer seja no trabalho, como oficina, como empresa, como as indústrias, né? As indústrias de automóvel, indústrias de tecido, indústrias alimentícias, a própria escola é um espaço social, a igreja que você frequenta, o parquinho que você vai no final de semana, as pracinhas que você vai passear com a mamãe, com seus familiares, também são espaços sociais. Por quê? Porque as pessoas convivem, né, se encontram naquele local, certo? Então, é onde vive, onde existem pessoas se relacionando. Esses são chamados de espaços sociais. Você conhece algum outros espaços sociais diferente daqueles que eu citei? Aqui nós temos um espaço social na Semana da Criança, as crianças convivendo, né, no ambiente da escola, com as atividades dirigidas com as professoras, certo? No caso, nesse dia estava eu e a professora Cristina. Então, o espaço urbano e o espaço rural. Nós entendemos que o espaço rural está relacionado ao campo, né? E o urbano está relacionado à cidade. Veja no seu livrinho aí da página 192, começando sobre o espaço urbano, tá ok? Com o passar do tempo, os seres humanos foram transformando espaços naturais, o que deu origem ao espaço rural e o espaço urbano, certo? O espaço rural, quando você fala em espaço natural, transformou espaço natural e no espaço rural, tinha mais, não é no campo, mas o espaço natural não tem criações de animais, o espaço natural não tem plantações, né? O espaço natural tá lá do jeito que Deus criou, né? Não precisou ninguém colocar e transformar nada. No espaço rural, você entende o quê? Pessoas convivem nesse ambiente, criando animais com as suas criações, com as suas pecuárias, né? E trabalhando na agricultura, ou seja, fazendo as suas plantações. O espaço urbano está mais direcionado às atividades de uma cidade, a correria de uma cidade, as indústrias de uma cidade, o meio de transporte, né? O espaço das ruas, as agitações das ruas, os comércios, está mais voltado para os espaços urbanos, tá certo? Então, espaço urbano é o local ocupado pela cidade. Existem cidades grandes e cidades pequenas, com características diferentes, né? Algumas são bem antigas e outras são mais novas. Podem dizer que uma cidade é um local habitado por pessoas. Nas cidades existem ruas, construções, existem prédios públicos, né? Existem as escolas, os hospitais, as delegacias, prefeituras, entre outros, né? As cidades também têm locais com tipos de trabalho e atividades comerciais, e existem as fábricas e também aquelas que prestam serviço, né? Atividade de prestação de serviço. Mas nós entendemos que uma área depende da outra. Nenhuma é menos importante ou mais importante que a outra. O espaço rural, por sua vez, está aqui eu novamente num espaço que eu gosto demais, mesmo sendo da cidade, né? O espaço rural, porque estou muito relacionado à terra, eu gosto muito de planta, eu gosto muito de animais, mas eu sou da cidade, certo? O espaço rural é diferente do urbano. É o local onde são realizadas atividades, como eu falei, de agricultura, né? As plantações,
que geralmente se planta lá e vem para a cidade, né, a matéria-prima que é tirada de lá, os produtos que vêm de lá vêm para a cidade, para passar pelo processo de industrializações nas fábricas, nas indústrias, né, nos maquinários, onde há plantação de alimentos e criação de animais, a pecuária que eu falei. Normalmente os espaços rurais são habitados por poucas pessoas, diferentes da cidade, né? As casas são mais distantes umas das outras, porque os terrenos são maiores por conta das plantações, das criações de animais, né? As cidades as pessoas já vivem meio que apertadas umas em cima das outras, quer seja nos seus apartamentos, né? Quer seja nas suas casas, mas que não tem o espaço que as pessoas geralmente têm na área rural, certo? Também há poucas construções na área rural, né? Então, os espaços rurais e urbanos são complementares, eu falei, né? Que um precisa do outro. A cidade não é mais importante do que o campo, porque nos proporciona trabalhos em hospitais, porque nos proporciona trabalhos, porque tem delegacia, porque tem ruas movimentadas, porque tem um comércio agitado. Não, ela não se torna melhor, porque assim como ela tem suas características, a área urbana também tem. É de lá que vem os nossos alimentos. Então, cada uma tem sua importância, assim como nós, seres humanos, somos especiais. Eu sou especial, você é especial, por quê? Porque você tem sua característica, né? E eu tenho a minha característica. Você não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que você. Do mesmo jeito são os espaços urbanos e os espaços rurais, tá? Um não é melhor ou superior ao outro. Os dois são igualmente importantes e necessários à sociedade, justamente por nos proporcionar coisas diferentes, né? Então, aqui nós temos um exemplo de exploração, né? De exploração aos espaços. Então, aqui na página 196, você acompanha no nosso livro aí, ok? Na página 196, a parte de exploração e os impactos, né? Que são causados por conta dessa exploração descontrolada, desfreada, né? Então, vamos lá. Os seres humanos transformam o espaço natural para tentar viver melhor. Já estudamos espaço urbano e espaço rural. Além disso, existem outros usos para a natureza. Delas se podem retirar diversos metais, como ouro e ferro. É o extrativismo que nós estamos vendo, né? Extrativismo mineral. O ferro é utilizado para sustentar construções e fabricar carros e máquinas. O uso e a transformação do espaço natural são muito importantes para a sobrevivência das pessoas. Porém, a exploração pode agredir o meio ambiente de maneira que fica difícil recuperar. Dificilmente uma paisagem como essa daqui, ela vai se tornar como ela era no seu natural, né? Mas quando ela era uma reserva natural, quando ela era natural. Então, ela passou por essa transformação porque ela foi explorada. É bem verdade que nós precisamos do ferro, que nós precisamos desse material extraído da natureza, né, por questão da sobrevivência, mas seria muito interessante que as pessoas que estão explorando esse ambiente, esse espaço, né, tivesse um plano B, um plano C, um plano D, para recuperar o espaço depois que está sendo explorado. Mas, infelizmente, o que a gente sabe é que essa exploração ela é feita, mas as pessoas não dão muita importância com o depois, né? Eles querem saber, infelizmente, o agora. A gente tem que pensar no futuro, tá certo? Também, todas as nossas atitudes nós temos que pensar
no presente, mas jamais deveremos esquecer o futuro, porque as pessoas lá no futuro vão precisar desses recursos que estão no momento sendo explorados de forma inadequada, tá certo? Então, nós vamos agora, ainda falando sobre a exploração, nós temos aqui a definição de impacto ambiental, que foi o que eu falei logo quando eu comecei a falar da exploração nos espaços, nos diferentes espaços, né? Nós temos aqui um trabalhador, né? Fazendo a sua extração, quer seja de ouro, quer seja de mineral, mas que nós vimos na imagem anterior como que esse espaço fica. E é assim que o nosso planeta está ficando. Cada um tira um pouquinho dele, daqui a pouco esse planeta vai sumir, né? Os seus recursos naturais vão sumirem, né? Então, impacto ambiental são alterações que ocorrem, né? Que ocorrem no meio ambiente e que foram causados pelos seres humanos e por suas atividades. Então, se eu não cuido bem do meio ambiente, se eu não exploro o meio ambiente de uma forma correta, de forma que ele vai desaparecer. Nesse planeta aqui, nessa imagem aqui, a gente já tem um pouco da ideia, né, da proporção do prejuízo que essa exploração está nos causando, certo? Aqui houve algumas repetições das palavras, mas você consegue encontrar essa definição bem direitinho na página 196 do impacto ambiental, ok? Então, muitas vezes o trabalho das pessoas interfere na natureza e pode causar impactos ambientais. No dia 5 de novembro de 2015, a cidade de Mariana ele sofreu, né, foi afetada por um vazamento das sobras do trabalho de uma mineração. E no dia 25 de janeiro de 2019 ocorreu um novo desastre, né? Dessa vez em outra cidade, mas também perto de Mariana, que assim, em um período curtíssimo de 4 anos, 2 acidentes de grandes proporções numa região próxima, né? Uma da outra. Isso causa um terror muito grande, uma preocupação muito grande para as pessoas que moram próximos a esse ambiente, né? Então, devemos ter uma consciência de que a natureza é muito importante para a nossa vida. Portanto, é papel de cada um de nós respeitar, cuidar e preservar a natureza. Aí é onde eu falo, criança, novamente, onde eu digo para vocês da importância de nós começarmos dentro da nossa própria casa, né? Cuidando bem do espaço em que nós moramos, que nós vivemos. Então, se eu tenho um hábito certo, correto dentro da minha casa, não desperdiçando água com torneiras abertas, não jogando papel fora, não destruindo, cuidando bem das nossas plantinhas, quando eu estiver fora do espaço da minha casa, eu vou fazer o mesmo. Se eu trato bem o animal, eu jamais vou desrespeitar um animal fora da minha casa, porque não é hábito meu, né? Então, se eu não cuido bem do meu animalzinho que está dentro da minha casa, se eu maltrato, o animalzinho que tem fora, eu vou fazer o mesmo. Então, são hábitos errados que nós temos dentro de casa que nós temos que tentarmos corrigir para não levarmos para fora, tá certo? Então, agora nós vamos dar continuidade, porque nós já entramos nesse conteúdo aí dos espaços culturais, né? Nós temos aí 3 tipos de comunidades. Nós temos a comunidade indígena, a comunidade dos quilombolas e a comunidade dos ribeirinhos. Eu trouxe exemplos aí de diferentes comunidades de crianças, né? Brincando, se respeitando, e eu fiquei simplesmente encantada. Olha só, aqui as crianças estão usando recursos da natureza, certo? Cordas que eles tiram da natureza, estão brincando, estão felizes. Eles são felizes com o que têm, né? Eles vivem daquilo, então eles respeitam esse ambiente. Aqui o telefone sem fio, né? Eles estão se comunicando, é óbvio que é uma brincadeira deles, né?
aqui brincando de bola com o material que tem, ó, com o material que eles têm, ó, garrafa PET, uma bolinha aqui, as crianças vão de cuequinha, livres, inocentemente, respeitando, que é assim que deve ser, independente do local onde você mora. Se você mora numa cidadezinha pequenininha, se você mora numa cidade grande, se você mora num prédio com um apartamento pequenininho, se você mora no casarão, você tem que cuidar bem do seu espaço, onde você vive, de onde você vai, para onde você vai. Aqui nós temos uma comunidade da Ribeirinha, mesmo eles morando em locais de difícil acesso, principalmente nas épocas de cheias, né? O transporte deles, das crianças das ribeirinhas, são canoas, são barcos, né? Porque principalmente em épocas de cheia, que eles se locomovem, vivem literalmente dentro da água, né? Então, mas não deixam de estudar com todas as suas dificuldades, vão para as escolas e tem os registros das suas formaturas. Essa imagem simplesmente me encantou, porque a gente sabe os desafios dos profissionais, independente de ser da cidade ou do campo, mas eu tiro o chapéu para as pessoas das ribeirinhas, até mesmo que todinha para falar deles agora, dos profissionais que transmite seus conhecimentos, que aprendem com as crianças também, através da sua força de vontade, através do seu querer, né? Querer, uma vez eu disse, querer é poder. Um aluno disse, tia, nem sempre querer é poder. Aí a gente fica meio que assim, mas se eu acho que eu não posso, se eu tenho que tentar para saber se esse meu querer não pode se transformar num poder. Se eu não tentar, eu nunca vou saber se o meu querer vai ser um poder, né? Então aqui nós temos crianças aqui com o registro da sua primeira formatura, uma imagem belíssima, uma imagem que representa aí esforço, que é símbolo de dedicação das crianças, das famílias e dos profissionais, dos professores que levam para as crianças esses conhecimentos. Nós temos aqui também crianças se divertindo, né, no seu ambiente, né, de convivência, seu espaço de convivência. Vamos falar um pouquinho das comunidades. Na aula anterior nós entramos nesse capítulo, falamos das comunidades indígenas, né, e vamos falar um pouquinho das comunidades caboclas. Qual a diferença de um para o outro? Aqui nós temos aqui a casa, né, na página 207, uma casa que lembra a casa da comunidade cabocla, né, na página 207, nós temos um espaço da casa, né? Então, aqui, os conhecidos caboclos passaram de geração a geração. Para eles a natureza é sagrada, incontrolável. Por isso é tão importante conhecê-la e respeitá-la. Os caboclos vivem principalmente da pesca e do extrativismo, certo? Então aqui o rapaz está fazendo uma atividade do extrativismo, do látex, né? Para ser transformado em borrachas. Então, buscam retirar recursos naturais com baixo impacto ambiental, né? Eles não exploram para acabar, mas eles exploram de uma forma que eles retirem aquilo para eles sobreviver. E que esse extrativismo dele não venham interferir, né? Ou venham... eles tentam interferir o mínimo possível na natureza, né? Com relação a não agredir. Então, eles colhem frutos e castanhas e coletam látex das árvores. As comunidades caboclas são tão importantes para a região amazônica que o estado do Amazonas existe até o dia do caboclo, né? Celebrado no dia 24 de junho. Então, olha só a importância dessa comunidade, né? Que fica no estado da Amazônia. Foi-se criado até o dia do caboclo, né? Por essa questão deles viverem do extrativismo, mas eles retiram recurso, é óbvio, porque eles precisam, né? Mas eles não agridem
do jeito que a gente sabe que outras comunidades, né, que outros povos agridem o meio ambiente por questão da exploração inadequada. Então, nós vamos realizar juntinhos comigo as atividades da página 121 a 124 da nossa ficha, tá certo? Então, na primeira questão, tem aqui, nós vamos ler e vocês em seguida vão circular o que está sendo solicitado. Também está certo? Então, é um espaço urbano, é no espaço urbano que funcionam as fábricas responsáveis por produzir a maioria das mercadorias que consumimos. Então, você vai circular o que é produzido no espaço urbano. Aí nós temos alguns objetos, né? Por que esses objetos estão circulados? Porque esses objetos aqui, eles passaram por um processo de quê? Tá certo? De transformações em máquinas, né? Nas indústrias. Eles foram industrializados, eles não foram retirados da natureza. Então, nós temos aqui circulados somente os objetos, os alimentos que passaram por um processo de industrialização, né? Para voltarem para nós, né? Como um produto da cidade urbana, certo? Então, escreva uma diferença entre o espaço urbano e o espaço rural. Então, você, criança, uma dica aí que eu coloquei, eu não vou colocar a resposta, você vai seguir uma orientação e vai colocar a sua resposta, certo? Você deverá escrever sobre a quantidade de árvore, de plantas e animais, ou ainda sobre as diferentes formas de invenções humanas nesse ambiente. Quer ser um ambiente, para poder diferenciar, você tem que falar, né, o que é a quantidade de árvores, de plantas e animais que existe na cidade. Será que é a mesma que existe nos espaços rurais, né? Então, por aí fica a dica, tá certo? Então, na página seguinte, que nós estamos trabalhando numa sequência, na página 122, você vai colocar aí, vai preencher, né, a cruzadinha, olhando a gravura e colocando os nomes. Nós vamos trabalhar essa cruzadinha com os espaços urbanos, o que são encontrados nos espaços urbanos. Então, essa imagem aqui representa o espaço urbano, é sobre o espaço urbano. Nós temos aqui o ônibus, temos o hospital, temos um parque, carros e postos de gasolina. Sinal, a gasolina cada dia mais caro, né, gente? Então, na quarta questão, ainda na página 122 da nossa fichinha, você vai encontrar o nosso caça-palavra, algumas palavras, né, que tem a ver com espaço rural. Aqui nós encontramos o espaço urbano e aqui nós vamos encontrar palavras relacionadas ao espaço rural, que são plantar, trator, fazenda e vaca. Encontrando, circula, ou até mesmo pode pintar, né, as palavrinhas nas cores diferentes, contanto que vocês encontrem as palavras que estão em destaque, tá certo? Vamos para a página agora 223. Tem umas letrinhas aqui embaralhadas e você vai tentar descobrir que palavrinhas é essa seguindo a seguinte orientação. Desembaralhe as letras que estão penduradas na árvore e descubra qual era a cor do tronco da primeira árvore que foi explorada no Brasil. Eu já dei a dica na abertura da aula, não foi com aquela imagem lá, né? Certo? Então, a cor do tronco dessa árvore é vermelha, né? Cor é vermelha. Nós temos aqui a onça, que está ameaçada em extinção, e nós vamos levar ela para proteger ela para a reserva natural. A reserva natural é o local onde ela vai ficar protegida, né? Que as pessoas não podem entrar para ameaçar, para caçar
esse animal. Então vamos lá, a onça pintada, ela vai seguir o caminho, você pode até usar um lápis de cor para pintar o caminho que essa onça vai percorrer. Coloca um caminho verdinho para ela se sentir no meio do ambiente dela, tá certo? O ambiente natural. E fica aí a sugestão. Na página 224, que é a última página da atividade que foi proposta hoje, nós vamos escrever, observando a gravura, só que na página da ficha de vocês são de 2 em 2, para eu ganhar espaço e o desenho ficar mais visível para vocês, eu coloquei 3, tá certo? Eu fiz 2 linhas, cada uma com 3 colunas, tá certo? Então vamos aqui. As fábricas lembram espaço urbano, né? Ônibus lembra espaço urbano. A folhinha lembra o quê? Natural, né? Espaço natural. O trator e a plantação já lembram o espaço rural, né? Trator transportando os alimentos, né, para a cidade. E aqui tem a agricultura, que é também rural, né? Foi o homem que plantou. E o animal, símbolo natural, faz parte da nossa natureza. Vamos fazer umas correções da nossa página da ficha também, fazer correções das atividades anteriores, que seria para serem você analisar a imagem e marcar o que esse ambiente, né, o que essa figura, essa pintura representa. Se representa uma floresta, uma cidade, ou se é na praia, representa uma floresta, né? Está em uma floresta. Essa imagem está mostrando o quê? Uma plantação de árvores, estão plantando árvore, estão derrubando árvore e as pessoas estão comendo alimento. Elas estão simplesmente derrubando as árvores, né, gente? Na página... Deixa eu só tentar localizar, que foi logo no início, gente. Na página 116, nós temos aqui a C, que é uma resposta pessoal. Você acredita que na cena retratada, né, a cena anterior da página 115, né, onde a floresta está sendo derrubada, a árvore, está sendo retratada uma situação boa ou ruim ao meio ambiente? Essa resposta é pessoal, mas é óbvio que é uma situação ruim, né, gente? Porque se estão derrubando árvore e se não estão plantando outra, essa situação não é uma situação boa, porque é uma situação de desmatamento, não é isso? Então, vocês vão aqui desembaralhar novamente as letras que estão na árvore, né? Nas árvores penduradinhas, e vão descobrir o nome da primeira riqueza que foi explorada no nosso Brasil pelos portugueses. A resposta que deu origem, né? Essa árvore deu origem ao nome do nosso país e é chamado pau-brasil, certo? Então agora vamos para a página seguinte, página 117, onde vocês têm aqui um espaço natural, mas que esse espaço natural vocês vão encontrar objetos que não fazem parte desse ambiente. Então vocês vão circular. Nós vamos encontramos aqui um despertador, os passarinhos vão se acordar com o despertador, né? Ele não faz parte desse ambiente. Os animais vão brincar de bola? Também não, né? Então vocês vão circular um óculos que deixaram por aqui, certo? Então encontre, circulem. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Cadê o quinto elemento, gente? Nós temos 3 aqui, né? Tem uma garrafinha aqui escondida. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Alguém foi para esse espaço natural passear para conhecer e deixou lá no meio desse ambiente coisas que não fazem parte dele. Por isso que é importante, quando nós vamos conhecer algum tipo de ambiente, algum local, a gente tenha cuidado com o que está sendo deixado lá. Então, eu não posso deixar
material que não faça parte dele, daquele ambiente, porque ele vai levar muito tempo para se decompor, os animais vão conviver com aquilo que não faz parte da realidade deles, certo? Então eu finalizo mais uma aula de história com uma representação de uma reserva natural, né? Com os nossos animais e muitos deles que estão sendo ameaçados de extinção. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.